está de olho em Davos, o Brasil mais uma vez tem uma presença tímida no Fórum Econômico Mundial. O governo brasileiro enviou apenas um representante do alto escalão, trata-se da ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Igor Lucena, que é economista e ex-presidente do Corecon. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Olá, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Vitor. Igor, queria começar entendendo exatamente essa importância de Davos, quando a gente tem essas discussões do ponto de vista mais aprofundado acerca da situação econômica mundial, evidentemente dessa conjuntura toda. Eu queria entender o quanto o fórum ele perde relevância do ponto de vista desses ataques, principalmente de Donald Trump, às correntes de comércio internacional. E qual seria, de fato, a estratégia, principalmente pensando nos países europeus que estão costurando uma série de acordos mundo afora, para elevar novamente a importância desse fórum? Olha, Vitor, o Fórum Econômico Mundial ele tem dois pontos que são importantes, né? Que é a definição de regras, arcabouços e problemas do campo de vista de um campo de vista global. O fórum foi importante em momentos de crises internacionais. A gente viu isso muito durante a época do subprime, durante a pandemia, né? Por mais que o fórum não estivesse ativo, ele estava digitalmente funcionando. Agora, o fórum ele traz um novo contexto, né? Porque além disso, ele entra também na função geopolítica, como os conflitos internacionais impactam a economia, o desenvolvimento de novos projetos e principalmente grandes empresas a nível global. Não é dúvida de que a gente vê hoje, por exemplo, no caso do Brasil, a presença de muito mais banqueiros, grandes empresários brasileiros, grandes financeiras internacionais do que de fato o próprio governo brasileiro. Então, acho que isso demonstra muito qual é a vontade ou a voracidade internacional dos agentes públicos e privados que estão extremamente desalinhados no Brasil. Então, o que a gente pode fazer? Dois pontos, né? O primeiro, as nações europeias, com o acordo do Mercosul e da União Europeia, trazem um cenário que vai contra essa visão do Trump de fim do multilateralismo, o que eu gosto de chamar de um neomercantilismo à la Trump, né? De tentar ganhar sempre nas negociações e muitas vezes abaixo a base das chantagens, é esse nome que está sendo utilizado, dos bastidores. Agora, os países europeus, eles entendem que o Mercosul e a União Europeia foi o primeiro passo. Já Ursula von der Leyen falou de acordos com a Índia, né? O próprio Mercosul já fala também de acordos com Canadá, Japão e Reino Unido. Então, é um approach completamente diferente. No caso do Brasil, e eu queria entrar nesse caso brasileiro, que eu acho que é importante, a gente tem duas situações. A primeira é que a comunidade internacional vê com ceticismo as posições do Brasil nos conflitos internacionais, né? Infelizmente, contra Rússia e Ucrânia, o Brasil tem uma posição que os dois são iguais, não que são um agressor e o outro agredido. O Brasil, infelizmente, colocou o Hamas no mesmo nível de Israel nas suas críticas e não apoiou a defesa da Ucrânia com parceiros europeus. Então, tudo isso coloca o Brasil como, de fato, um país que fica difícil de confiar em movimentos de risco por uma suposta independência que não existe mais no século XXI, pós-Trump, né? Agora, um outro ponto também é as finanças públicas brasileiras. Esther Dweck vai fazer um trabalho hercúleo, porque a comunidade internacional não acredita nos dados do Brasil. É o tanto de coisas fora do orçamento, do arcabouço. O próprio arcabouço não é mais crível e a razão de vida PIB, medida hoje muito mais pelos órgãos internacionais do que por Brasil, é o que de fato leva em consideração. Então, eu diria que no jogo internacional, o Brasil está com fichas muito pequenas, né? E eu acho que a participação pequena do Brasil exalta isso. O que nós teríamos de fato para mostrar do ponto de vista de economia, melhora das finanças públicas, do que simplesmente um aumento do nosso endividamento e um crescimento anabolizado. Eu acho que a gente está numa situação difícil. E eu acho que os players internacionais que estão lá são players de empresas internacionais brasileiras que estão procurando espaços no exterior, seja na Venezuela, na União Europeia, nos Estados Unidos, e eu acho que é esse o que essas empresas estão colocando. Então, acho que esse Fórum Econômico Mundial ele traz um cenário extremamente diferente e difícil, que é como trazer ideias de multilateralismo e de relações comerciais baseadas na negociação e na diplomacia comercial e não nesse mercantilismo neo-Trump.
Agora, muito interessante esse ponto que você traz acerca de uma possível crise de credibilidade envolvendo o país. Então, não seria o caso de o Brasil dar uma importância maior do ponto de vista de representatividade, o próprio presidente Lula estar em Davos para mostrar ou pelo menos tentar transpassar esse discurso e essa leitura dos principais players econômicos, evidentemente das lideranças políticas e diplomáticas também? Olha, Vitor, seria fundamental, né, o presidente Lula estar presente. O presidente Lula não foi para o acordo do Mercosul e União Europeia. Eu acho que esse seria talvez o grande ponto para ser celebrado no Fórum Econômico Mundial, a possibilidade que o Brasil se torne uma plataforma de exportação para o mundo. Né, dentro do acordo do Mercosul e União Europeia, a possibilidade de outros players da América Latina entrarem dentro do acordo, mas nesses fóruns as pessoas querem falar com os líderes, com os CEOs, com os presidentes. A ministra Esther Dweck é uma burocrata que está muito mais dentro do campo interno, né? O fato do ministro Haddad também estar saindo do governo mostra que existe uma desmobilização do governo federal, focado único e exclusivamente agora na eleição. Então, é muito ruim isso, porque isso mostra que a política de Estado no Brasil está pequena. Política de governo, de reeleição tem, e está aí grande, e vão ser mais bolsa aquilo, bolsa para um lado, bolsa para o outro, mais gastos públicos fora do orçamento, mas política de Estado e mostrar para os investidores internacionais uma visão de futuro, de investimento de longo prazo, a gente não tem. E o meu ponto principal é: a gente vai ter um ano aí anabolizado por gastos públicos eleitorais nos próximos, por exemplo, até o final do ano, mas inexoravelmente a gente vai ter uma reunião, um encontro marcado com um forte arroxo fiscal em 2027. E a comunidade internacional já está prevendo isso. Hoje a gente renegocia nossas dívidas e aí as pessoas podem falar: se o Brasil está em tanta crise, por que a gente continua vendendo papéis? Ora, a gente vende papéis porque são extremamente atraentes, a taxa de juros está muito alta. A partir do momento que agora o BC vai ter a oportunidade de baixar por causa de metas de inflação acompanhando, de um desaquecimento da economia, a gente vai ver que essa situação vai começar a entrar em uma crise interna de confiança dos próprios agentes do mercado internamente. E eu acho que isso é muito negativo. Acho que a participação fora do Fórum Econômico Mundial, num momento tão importante, diminui o peso do Brasil quando o Brasil agora se torna mais importante por causa do acordo do Mercosul. Tinha uma oportunidade gigantesca, né, Igor? Eu conversei com o Igor Lucena, economista e ex-presidente do Corecon. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, Igor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos, Vitor. Até mais para você também.